Bom dia a todas e todos. No nosso encontro de hoje, nós trataremos sobre sentença e coisa julgada no processo do trabalho. A sentença, ela é um ato do juiz, um dos 3 atos praticados pelo juiz no curso do processo. Nós temos, à luz dos artigos 203, 204 do CPC, os seguintes atos: sentença, decisão interlocutória e despacho. A sentença, ela representa o julgamento, né? A decisão proferida pelo juiz que soluciona, né, a lide subjúdice mediante o indeferimento ou deferimento dos pedidos deduzidos pelas partes postulantes, encerrando ou a fase cognitiva ou, né, a fase executiva, porque também nós temos sentença no processo de execução ou na fase de satisfação de sentença. Então, é o ato do juiz que resolve o processo, tá? Enquanto que a decisão interlocutória é o ato do juiz que resolve questão incidente ou até resolve alguma questão de mérito, mas sem pôr fim ao processo. A grande diferença da sentença para a decisão interlocutória é que a sentença, em tese, põe fim ao processo. Pode até ser que haja um recurso que prorrogue esse processo mais um pouco. Mas não havendo recurso, aquela decisão transita em julgado e o processo ele é extinto, ou a fase cognitiva, né, é resolvida, já num linguajar pós-Código de Processo Civil de 2015. Já a decisão interlocutória, não. Há uma decisão do juiz, mas essa decisão não resolve o processo de forma terminativa ou definitiva. Na realidade, ainda que não haja qualquer recurso, não haja qualquer provocação das partes, o processo vai continuar. Um exemplo claro de sentença é quando o juiz, né, após encerrada a instrução, razões finais, segunda tentativa de conciliação, o juiz extingue o processo com resolução de mérito, sem resolução de mérito. Tanto faz, uma situação ou outra. Aquele processo está resolvido. Se não houver recurso, o processo se encerra definitivamente com o trânsito em julgado daquela decisão. Já um exemplo de decisão interlocutória é quando o juiz, por exemplo, ele avalia se deve ou não produzir uma prova. Ele vai decidir, ele vai fundamentar aquela decisão. E aí, né, ele defere ou indefere, mas independentemente do teor da decisão dele, o processo ele continua, independentemente da provocação das partes. Ele vai continuar até chegar o momento do juiz decidir. Alguns têm um pouco de dúvida entre sentença e acórdão, né? Eu falo assim, mas não é um ato do juiz, do magistrado, um acórdão? Sim, a grande diferença é que o acórdão, ele é uma decisão colegiada. É uma decisão colegiada, né, típica de tribunais, né, de órgãos de segundo e terceiro grau, e o acórdão pode ter o teor de uma sentença, o conteúdo de uma sentença, a natureza de uma sentença por resolver, né, aquele processo, com ou sem resolução de mérito, mas pode ser uma decisão interlocutória também. Um exemplo de um acórdão que a natureza é de decisão interlocutória é aquele acórdão que reconhece o vínculo empregatício. Então, o juiz de primeiro grau não reconheceu o vínculo, houve recurso ordinário do reclamante e o TRT reconhece o vínculo empregatício e determina a remessa dos autos para o juiz de primeiro grau para julgar os outros pedidos decorrentes deste vínculo. Vejam que este acórdão tem o teor de uma decisão interlocutória, embora dentro do mérito, em frente à questão de mérito, que se tem vínculo ou não. Mas vejam, como o acórdão ele determina a remessa dos autos para o primeiro grau, o processo não foi extinto, o processo não foi resolvido ainda, o processo vai continuar.
diferentemente do que ocorre quando um acórdão, por exemplo, o TRT, chega e fala o seguinte, olha, nega o provimento ao recurso porque realmente o reclamante não tem direito às horas extras. Aí, este acórdão tem o teor, o conteúdo e a natureza de uma sentença. A grande diferença é que a sentença é de juiz de primeiro grau e o acórdão é de um órgão colegiado. E, finalmente, nós temos ainda como um terceiro ato do juiz os despachos, né? Que são de mera movimentação processual, sem conteúdo decisório. É um ato em que o juiz vai mandar intimar, vai mandar citar, o juiz vai mandar juntar, né, documentos, vai abrir prazo para manifestação. É algo só para dar o impulso ao processo, mas não tem aí um teor decisório como uma sentença ou como uma decisão interlocutória que vai apreciar, né, uma questão relevante ao processo. Pois bem, sentença vem do latim, né, sententia, que significa sentir, né, porque efetivamente é a partir da sentença que o juiz vai apresentar as suas impressões acerca dos fatos e dos direitos alegados pelos litigantes. O juiz vai usar toda a sua sensibilidade para aplicar a norma abstrata ao caso concreto. No CPC, né, o conceito legal de sentença está no artigo 203, parágrafo 1º, que diz: ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. O que está querendo se dizer aqui? Sentença vai ser o pronunciamento do juiz em que ele vai resolver a fase cognitiva do procedimento comum com ou sem resolução de mérito, com ou sem análise de mérito, ou vai extinguir a execução. Porque as hipóteses do artigo 485 são aquelas hipóteses de resolução, digamos, resolução da fase cognitiva com exame, sem exame de mérito. Já do 487, né, são aquelas situações de resolução da fase cognitiva com exame, com análise de mérito. Mas também isso ocorre, né, na execução, especialmente daquelas ações de execução, em que o juiz ele vai extinguir a execução quando encerrado todo o processo. Já as decisões interlocutórias, segundo o que reza o artigo 203, parágrafo 2º, são todo pronunciamento judicial de natureza decisória, que não se enquadra no parágrafo 1º. Então, é uma definição que se baseia numa exclusão daquelas decisões já enquadradas como sentença. Mas, na prática, a decisão interlocutória é justamente aquela decisão que resolve uma questão incidental ou que adentra no mérito sem, né, de alguma forma, por fim, a fase cognitiva de primeiro grau. E, finalmente, os despachos são todos os demais pronunciamentos do juiz de ofício ou a requerimento da parte que não se enquadram como sentença ou como decisão interlocutória. Pois bem, a sentença ela precisa ser pautada na legalidade, né, no devido processo legal. Ela é feita a partir do convencimento, né, do juiz. A gente poderia lembrar, né, do princípio do livre convencimento, mas, na realidade, embora o juiz tenha uma liberdade, é uma liberdade pautada dentro do princípio da legalidade da moldura, né, legal. Então, não é que o juiz está livre para decidir qualquer coisa, né? Ele pode se convencer livremente, desde que, né, a sua decisão observe o devido processo legal e, obviamente,
as normas de direito material. O juiz ele fica vinculado ao pedido, aos limites da litis contestácio. Então, o juiz ele não pode julgar fora, além ou aquém do que é pedido, tá? Que são as decisões extra, ultra e infra petita. O juiz precisa fundamentar a sua decisão de maneira adequada. Ele tem liberdade de, em relação ao seu convencimento. Ele não é obrigado a decidir de acordo com uma tabelinha. Olha, 2 provas no sentido valem mais do que uma prova, né? Não é uma decisão que observa uma regra matemática de solução. Na realidade, ele precisa se convencer de que aqueles fatos são verdadeiros para, a partir daí, aplicar a norma abstrata ao caso concreto. Entretanto, ele precisa apresentar os seus motivos. E apresentar os seus motivos não significa escolher, né, os seus fundamentos e desprezar os fundamentos apresentados pelas partes. Tá? Ele precisa enfrentar os fundamentos, os argumentos, melhor dizendo, apresentados pela parte, ainda que seja para refutá-los. Agora, são todos os argumentos, são todos os fatos? Não. Ele também não precisa ficar respondendo uma a uma as indagações da parte, ele vai precisar responder, né, ou enfrentar, se manifestar, todos os argumentos que são capazes, em tese, de interferir na decisão, ainda que seja para afastá-los. Tá? Então, não é nem uma coisa nem outra. Ele não pode simplesmente, eu só vou apresentar os meus fundamentos e não estou preocupado com os argumentos que foram apresentados pelas partes. Não, ele precisa enfrentar os argumentos, mas só aqueles capazes de influir no resultado final da decisão. Se por acaso tiver um argumento dizendo, olha, o reclamante não fazia horas extras porque ele tinha camisa amarela, é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Ter camisa amarela não tem uma correlação com o fato de fazer horas extras ou não. Então, até em relação a esta situação, ele pode até desprezá-la. Não é que ele vai desprezá-la, ele pode até desprezá-la, porque é um argumento que não tem capacidade nenhuma de influir no resultado da decisão. Agora, o reclamante diz que o reclamado diz que o reclamante exercia função de confiança, fazia trabalho externo. Ainda que o juiz entenda que isso não ocorra, o juiz vai precisar enfrentar esse argumento, afastar esse argumento, se for o caso, para deferir as horas extras. Ele não pode simplesmente dizer o seguinte, o reclamante fazia horas extras porque trabalhava de tanto a tanto. Sim, mas... E o argumento apresentado na defesa de que o reclamante exercia função de confiança e recebia gratificação de 40%, portanto, era enquadrado no artigo 62, inciso 2. Ele vai desprezar? O juiz não analisa essa questão? Não, ele precisa analisar. Então, o artigo 489, ele estabelece uma série de diretrizes que o juiz precisa observar quando da fundamentação da sua decisão. Então, voltando ao artigo 489, é importante a gente ler sempre o artigo 489. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, então vale para as decisões interlocutórias, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase do ato normativo, sem explicar sua correlação à causa ou à questão decidida. Por exemplo, defiro com base no artigo 487, defiro com base no artigo 467. Isso só é uma indicação do artigo. É importante e essencial, não é só importante, é necessário que o juiz demonstre por que aquele dispositivo se aplica ou não se aplica ao caso concreto. Mesma coisa em relação às decisões, súmulas, que o juiz precisa observar. É importante que, ao indicar uma súmula, se estabeleça uma correlação, um cotejo analítico entre aquele pronunciamento jurisdicional e os fatos estabelecidos naquele processo. Inclusive para dizer que não se aplica aquela decisão de caráter vinculante, uma súmula, enfim, uma decisão do Supremo e assim por diante, tá? Que é o distinguishing, que está aqui no inciso 6. Então, também não é fundamentada aquela decisão interlocutória, sentença ou acórdão,
que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Mesma coisa, inciso 5, também desfundamentada a decisão se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso, sob julgamento, se ajusta àqueles fundamentos. Não é fundamentada também decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Defiro à luz do princípio da razoabilidade. Isso está desfundamentado, como assim? O princípio da razoabilidade é um conceito jurídico, né, de, digamos, densidade normativa não tão evidente, né, porque é muito abstrato. O que é uma razoabilidade? Razoabilidade para mim e para você, possivelmente, é bem diferente. A gente está vendo isso aqui e vivendo isso aqui atualmente, né, quando tratamos de questões relacionadas à saúde, né. Tem gente que acha que é besteira vacinar, que é um direito, né, não se vacinar. Tem gente que acha que não, poxa, né, a vacinação ela é uma forma, né, de alguma forma, estabelecer aí uma política pública de saúde para todos, para a coletividade. Né? Tem gente que acha que não precisa usar máscara, né? Tem gente que acha que usar máscara faz mal e que é um direito não usar máscara. Tem gente que entende que é importante usar máscara. Então, vejam que a questão da razoabilidade, por isso que eu não tento fundamentar as decisões que eu profiro no princípio da razoabilidade, porque o que é razoável? É uma pergunta. A razoabilidade sempre é analisada sob uma perspectiva, pelo menos no ponto de partida, individual. É razoável para você isso. Mas e será que, né, para o Beltrano, para o Ciclano, é razoável? Né? Aí alguns defendem, mas tem um homem médio, que também é outra coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de usar, até porque eu não sei o que é o homem médio. Que conceito é esse de homem médio? Agora, imagine uma decisão. Defiro à luz do princípio da razoabilidade. Né? Sem justificar exatamente o que se entende por razoabilidade no caso concreto. Inciso 3. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Né? Quer dizer, uma decisão dissociada ali da situação específica. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, se existe um argumento não usado pelo juiz, mas que é capaz de infirmar a decisão proferida por esse juiz, a decisão está desfundamentada. Tá? O juiz não pode selecionar apenas os argumentos das partes que favorecem o seu convencimento. Ele precisa enfrentar também aqueles contrários ao seu convencimento, para explicar às partes, né, por que, né, aqueles argumentos eles são válidos. A gente tem que ter ideia e noção de que a sentença, ela, de alguma forma, exaure a jurisdição do Estado, justamente por ser o quê? Por resolver aquela fase cognitiva ou extinguir a sentença. Então, nesse contexto, melhor dizendo, a sentença também ela tem que ser pensada como um ato de convencimento às partes. O juiz não apenas resolve aquele conflito, que é uma das finalidades da jurisdição, resolver o conflito, restabelecendo, entre aspas, a paz social, mas para isso, para restabelecer a paz social, ele precisa convencer de que a decisão ela é justa. E como é que ele, né, convence as partes se ele simplesmente pinça apenas os argumentos que favorecem o seu convencimento, sem explicar à parte, né, cuja pretensão ela foi reconhecida de forma contrária, que os argumentos por ela apresentados não são adequados por este ou aquele motivo. Então, a sentença ela não é mais encarada como apenas um ato de, né, solução do conflito. Ela deve ser encarada como um ato de solução, sim,
mas também com o objetivo de restabelecimento da paz social, que se faz por meio da tentativa de convencimento, porque a gente não sabe se a parte vai restar convencida, ou mesmo que convencida, você não sabe se ela vai ficar prosseguindo no processo. Finalmente, é uma garantia constitucional do cidadão que as decisões judiciais sejam públicas, exceto, né, aquelas que tramitam sob segredo de justiça. E é uma forma de controlar o arbítrio do Estado. A partir do momento que as decisões não são públicas, o Estado pode fazer, né, pode usar toda a sua máquina, todo o seu aparato para ser arbitrário sem que as pessoas possam conhecer. Então, a publicidade é, sim, um princípio importantíssimo para os atos judiciais, para o exercício da jurisdição, inclusive para, né, prolação de sentenças. Pois bem, as sentenças, elas correspondem a um ato de inteligência, porque é um ato lógico em que o juiz, a partir, né, da norma abstrata, aplica, faz a substituição, né, ao caso concreto, aos fatos apresentados. Então, aqui o desembargador Sérgio Torres fala em um ato lógico que envolve a operação racional na qual ocorre a aplicação de um silogismo envolvendo uma premissa maior que a norma jurídica aplicável e uma premissa menor, os fatos sobre os quais incide aquela, resultando em uma respectiva conclusão, né, que seria a síntese, a decisão acolhendo ou rejeitando o pedido. É um ato de vontade, né, porque atende à vontade da lei, né, de prestação da jurisdição, e, finalmente, né, é um ato de criação do direito. E aí a gente não pode confundir com um ato de usurpação, né, da competência legiferante, né, do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na verdade, quando se fala é um ato de criação do direito, porque se pega uma norma abstrata aplicável a todos e, de alguma forma, se cria uma norma ao caso concreto, por meio, né, da aplicação àqueles fatos apresentados. E o desembargador Sérgio Torres Teixeira, ele fala que a sentença, assim, olha, não há uma exclusividade da natureza jurídica em cada situação. A sentença, ela acaba se constituindo um pouco de tudo, né? A sentença proferida ao final da etapa processual de cognição originária revela uma natureza múltipla, sendo que nenhuma das três teorias pode ser apontada como monopolista da verdade sobre a índole do ato sentencial. Pois bem, nós temos a classificação das sentenças, né? Elas podem ser, quanto ao mérito, terminativas, e aí elas só apenas resolvem uma questão processual sem adentrar ao mérito, fazendo coisa julgada, portanto, formal, e elas podem ser definitivas, são aquelas sentenças que resolvem, né, a fase cognitiva, adentrando ao mérito, fazendo, portanto, além da coisa julgada formal, a coisa julgada material. Então, nós temos aqui terminativas, aquelas que o juiz não enfrenta o mérito, mas encerra o processo em razão de questões processuais, por exemplo, extinção do processo sem resolução de mérito em virtude do acolhimento de uma coisa julgada, de uma dispendência, de uma incompetência absoluta, enfim. Nós temos as sentenças definitivas, aquelas em que o juiz resolve, né, o procedimento na fase cognitiva, adentrando ao mérito da causa. Então, julga procedente ou improcedente determinado pedido, por exemplo, né, de horas extras. Quanto ao conteúdo, ela pode ser declaratória, né, e, mais uma vez, ela pode ser declaratória, constitutiva, condenatória, tudo ao mesmo tempo, tá? Tudo ao mesmo tempo. Mas ela pode ser declaratória, se limitar a declarar a existência ou não de um fato, da autenticidade ou não de um documento, ou da existência ou não de uma relação jurídica. Ela pode ser constitutiva, né, se cria, modifica ou extingue uma relação jurídica. Então, por exemplo, uma sentença que reconhece um vínculo empregatício, uma sentença que reconhece a extinção desse vínculo empregatício, são sentenças constitutivas. Ela pode ser condenatória, né, quando impõe ao réu uma obrigação de pagar, de fazer ou não fazer alguma coisa. Caso típico, condena o reclamado ao pagamento de horas extras, de 13º, de férias, assim por diante. Pode ser mandamental, né, quando expede uma ordem para cumprimento imediato. Então, por exemplo, reintegração no emprego de uma gestante, né, o típico caso de
de uma decisão mandamental e pode ser executiva, né, que determina a execução direta, independentemente de qualquer providência a ser tomada pelo vencedor. Não há muitos exemplos disso no processo de trabalho, mas uma ação de despejo, que pode até acontecer no processo de trabalho, é o caso mais comum. Existem requisitos, né, estruturais da sentença, elementos necessários para a sentença. Nós temos o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Tá? No relatório, o juiz vai apresentar uma pequena síntese do processo. Vai dizer o que o reclamante postula na reclamação trabalhista, vai dizer se houve citação do reclamado, o que foi apresentado na defesa, né, se foram arguídas preliminares, prejudiciais, né, como que o reclamado se defende em relação ao mérito, vai mencionar se houve as tentativas conciliatórias, obrigatórias, vai dizer, né, se houve a instrução oral, né, se foram ouvidas as partes, as testemunhas, vai informar lá, né, se foi apresentada razões finais, e finalmente, né, vai dizer, no caso do rito ordinário, se houve lá a segunda tentativa conciliatória. O artigo 832, ele é muito sintético ao apresentar o conteúdo do relatório, dizendo que basta a indicação do nome das partes, né, para a gente identificar quem é o reclamante, quem é o reclamado, e o resumo do pedido e da defesa. Já o artigo 489 do CPC, ele é um pouco mais analítico, né, pede-se para que no relatório, né, se indique os nomes das partes, a suma do pedido, a resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Me parece que, à luz do artigo 15 do CPC 769 da CLT, nós devemos seguir como diretriz o artigo 489, a despeito de não existir uma omissão normativa na CLT. Mas me parece que é mais adequado um relatório baseado no artigo 489. Lembrando que qual é o objetivo do relatório? Basicamente, demonstrar que o juiz, né, estudou o processo, conhece os fatos principais que ocorreram. Né, porque todo mundo tem direito a um juiz, né, imparcial, a um juiz competente e a um juiz que tenha se preparado para aquele processo. Imagina, no dia da corte de determinado cidadão, né, encontra-se um juiz que não conhece nada daquele processo e julga aquele caso, né, com nenhum cuidado. Então, o relatório tem essa finalidade também de, olha, o juiz estudou o processo, aqui são os fatos principais, está bem definido o que cada um pediu. Então, é quase que uma demonstração, né, de que ele conhece aquele processo. No rito sumaríssimo, não se exige relatório, tá? Não se exige relatório, é uma faculdade do juiz, em virtude, né, de haver uma presunção de serem processos mais simples. Mas, se o juiz quiser colocar o relatório no rito sumaríssimo, não há problema algum. É necessário que se destaque essas partes da sentença, né, relatório, fundamentação e dispositivo? Em tese, não. O que importa é que tenha essas partes, mas não há necessidade que sejam destacadas. Agora, é recomendável que sejam destacadas? Com certeza. Porque fica mais organizado, fica mais visível, né? Esteticamente fica mais interessante. Então, normalmente, os juízes colocam lá, né, relatório, fundamentação e dispositivo de maneira destacada. Beleza? Professor, e se por acaso é uma hipótese praticamente impossível de acontecer, mas se por acaso não existir um relatório? Bem, no rito sumaríssimo não há qualquer vício, porque a própria legislação permite que a sentença trabalhista venha sem relatório. E se for no rito ordinário? Então, como o relatório não é uma parte tão essencial assim, para que haja nulidade, é necessário que se prove o prejuízo. Dificilmente, na minha avaliação, haverá prejuízo. Mas, uma vez provado,
pode ser que se entenda que haja esse prejuízo. O que muitas vezes acontece é que o juiz já começa a decidir e faz o relatório, né, misturado ali na fundamentação. Eu não vejo qualquer prejuízo nesse sentido, desde que haja o relatório, desde que haja, né, alguma descrição daquilo que foi pedido. Beleza? Atualmente, pelo volume de ações que nós temos, os relatórios são bem objetivos. Tá? São bem objetivos, são sintéticos. Né? Agora, isso vai muito do estilo do magistrado. Eu tenho colegas, né, antigos que fazem relatórios muito, né, criteriosos, né, indicando exatamente o que foi dito pelas partes, enfim. Ok? Pois bem, nós temos como uma parte muito importante a fundamentação, que revela, né, os motivos de fato e de direito que determinaram o convencimento do juiz para a solução daquele processo. Né? Então, a fundamentação, ela noticia a argumentação seguida pelo juiz, servindo de compreensão do dispositivo e também do instrumento para aferição da persuasão racional e lógica da decisão. É a parte certamente mais analítica da sentença, né? A mais detalhada na sentença, porque nela é que o juiz efetivamente vai apresentar, né, os motivos de fato e de direito do seu convencimento, expondo, né, as suas razões que levaram, né, a acolher ou rejeitar determinada pretensão. A fundamentação das decisões é uma garantia de todo o cidadão, prevista aí no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Tá? Você imagina o Estado decidindo sem apresentar os seus motivos, né, para que haja controle, né, da legalidade desse ato estatal, a fundamentação ela é imprescindível. Tá? A Rudalvin evidencia aí, ou sugere uma técnica de fundamentação. Segundo ele, é interessante que haja a reconstrução da situação do fato, ou seja, quase que um relatóriozinho do que está sendo alegado e também do que foi provado, né, em relação àquele fato. Depois, a qualificação jurídica respectiva, que é apresentar, né, em linhas gerais e abstratas, qual é o direito que supostamente regula aquela situação, para, num terceiro momento, aplicar o direito ao caso concreto. Ou seja, apresenta a tese, né, a antítese e a síntese. É mais ou menos um silogismo mesmo. Né? Você vai apresentar as alegações das partes, o direito aplicável e a aplicação segundo aquele juiz, com os fundamentos, né, do juiz, com as razões do juiz, né, do direito ao caso concreto. Tá? O juiz, como nós sabemos, ele, em tese, ele tem liberdade para decidir, mas dentro da moldura constitucional. O juiz apreciará livremente as provas, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, devendo, contudo, indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Tá? Não é uma liberdade absoluta, claro que não, senão isso vira um arbítrio. Mas ele tem liberdade de se convencer, né, de acordo efetivamente com aquilo que ele acredita. A liberdade de se convencer, a liberdade de decidir de acordo com o seu convencimento. Tá? Então, não existe uma tabelinha dizendo, olha, a prova documental vale mais que a testemunhal e o juiz está preso a essa tabelinha, a essa regra. Não funciona assim. O juiz tem liberdade para apreciar aquele caso e, né, realmente poder formar o seu convencimento dentro, né, das molduras previstas pelo próprio ordenamento jurídico. O que limita o juiz é o ordenamento jurídico, e não, efetivamente, algum tipo de regra que estabelece uma técnica de decisão que precisa ser observada de maneira fechada e absoluta. Como já foi dito, né, existem situações em que o próprio Código de Processo Civil, artigo 4º, parágrafo 1º,
indica que não há fundamentação adequada. E a decisão não fundamentada é uma decisão nula. Qual é o remédio para uma decisão não fundamentada adequadamente? Embargos declaratórios. Então, se interpõe os embargos declaratórios para possibilitar que o juiz, o tribunal, complemente a sua prestação jurisdicional. Caso o juiz ou o tribunal mantenha essa fundamentação deficiente, a parte prejudicada poderá arguir a nulidade daquela decisão por negativa de prestação jurisdicional. E aí o tribunal ad quem irá reconhecer essa nulidade. E, finalmente, chegamos ao dispositivo, né, que é aquela parte que o juiz proclama o resultado, né, da decisão. É basicamente isso. Acolhe ou rejeita as preliminares, acolhe ou rejeita as prejudiciais, julga totalmente improcedente, parcialmente procedente. Então, a partir daquela fundamentação, porque tem que guardar coerência com a fundamentação, sob pena de existir uma contradição entre o dispositivo e a fundamentação também sanável por embargos declaratórios, o juiz vai proclamar o resultado. É um pouco mais simplificado que a fundamentação, porque é enunciado, né, só o resultado, mas, né, a maioria da doutrina entende que é a parte mais importante da decisão. Porque, primeiro, é nela que se encontra o resultado, de forma clara, e segundo, né, talvez esse seja o aspecto mais relevante mesmo, é no dispositivo, né, que tem a parte que transita em julgado, que forma a coisa julgada material. Tá? Pois bem, existem alguns requisitos do dispositivo previstos na CLT. O artigo 832 diz que o dispositivo deve conter o prazo e as condições para o cumprimento da sentença trabalhista. Vai ser cumprido em 48 horas, enfim, após o trânsito em julgado. É no dispositivo que deve conter a condenação de custas, né, ao reclamante ou ao reclamado. As custas não são pagas antecipadamente no processo de trabalho, mas sim a partir da decisão da sentença. E, finalmente, a natureza jurídica das parcelas deferidas para fins de recolhimento previdenciário. Então, como é que é a morfologia do dispositivo? O juiz vai chegar e vai dizer lá, ante o exposto, né, acolha a preliminar ou rejeita a preliminar X, e no mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos da reclamação trabalhista ajuizada por fulano em desfavor de Beltrano, né, para condenar, né, para condená-la ao pagamento X, à anotação da CTPS, à entrega de carteira, né, de trabalho, enfim. Aí vai depender de cada decisão. É importante que se contenha, né, a forma de liquidação de cálculos, perdão, a forma de liquidação, se vai ser por cálculos, artigos ou arbitramento, né, caso haja parcelas condenatórias, que se indique, né, a correção monetária e os juros de mora, lembrando que a correção monetária é devido desde que a obrigação se tornou exigível, né, então ali já vai corrigindo, segundo os índices próprios, né, a PCAE, e os juros de mora não, a partir do ajuizamento da ação. Tá? A partir do ajuizamento da ação é que os juros de mora vão ser computados. Ali vai ter uma parte também em que haverá indicação, como eu falei para vocês, da natureza da parcela para fins previdenciários. Professor, e se a parcela for só indenizatória? Aí diz, né? Não haverá recolhimentos previdenciários, uma vez que as parcelas deferidas têm natureza indenizatória, indica quais são as parcelas. Agora, se houver parcela salarial, tem que indicar sobre quais delas incide a contribuição previdenciária. Haverá, finalmente, também aí uma parte para indicação das custas, né? Custas pelo reclamante, custas pelo reclamado, no valor de tanto.
E para que haja interposição de recurso, é necessário o recolhimento dessas custas, lembrando que o reclamante, na maior parte das vezes, é beneficiado da justiça gratuita, então não recolhe custas, mas a empresa, sim. Pode ser que seja determinada a expedição de ofícios, né? Houve um crime, então espeça-se ofício ao Ministério Público para, né, a investigação da situação X, né? Pode ser que seja para a Caixa Econômica, para a Secretaria Especial do Trabalho, enfim, vai depender de qual irregularidade existir. Para o Ministério Público do Trabalho, se verifica que há aí a violação de algum direito transindividual, digamos assim, né? Individual, heterogêneo, coletivo ou difuso. Se houver a condenação da fazenda pública, pode ser que tenha remessa de ofício, né? A necessidade de um reexame obrigatório pelo tribunal ad quem, para a formação do duplo grau de jurisdição, e o prazo de cumprimento da sentença. Então, né, esses são os elementos que devem constar aí no dispositivo da sentença. Pois bem, e quais os vícios que uma sentença pode ter? Primeiro, pode ser que haja algum vício como a ausência de um relatório, uma decisão desfundamentada, né, ou a ausência do dispositivo. A ausência do relatório, né, tem que se provar prejuízo, qual é o prejuízo experimentado no caso concreto, então pode ser que aquela decisão seja anulável, né, digamos assim, o ato seja anulável. Se for uma decisão sem fundamentação, né, a decisão ela é nula, mas se não houver provocação, vai transitar em julgado uma decisão nula. Faz coisa julgada material mesmo sendo nula, vai precisar ser rescindida, se não for rescindida, aí tem seus efeitos reconhecidos. Agora, se não contiver dispositivo, a doutrina de jurisprudência tem entendido que a decisão ela é inexistente. Então, não forma coisa julgada material. Ela não tem validade. Nenhuma, não tem nenhum efeito. E aí, em algum momento, alguma parte tem que chegar e avisar, olha, não tem dispositivo. Se não avisar, ela não está produzindo efeitos nenhum. Ok? Pode ser que a sentença, o julgador, melhor dizendo, né, o juiz, ele julgue além do pedido, né, uma decisão ultra petita, uma decisão extra petita, acolhe um pedido que não foi postulado pelo reclamante, que não faz parte dos limites da licitação contestácio, ou menos do que foi pedido. Né, menos do que foi pedido. Está pedindo um carro, né, porque houve perda total do carro, e o juiz, não porque entendeu que o prejuízo era menor, mas, né, diz que tem direito ao carro, mas no final defere aí a substituição por uma moto. Né? Aí ficaria até entre infra e extra petita. Né? Enfim, todos esses casos são hipóteses de vícios da sentença, que podem ser, né, corrigidos mediante a provocação da parte interessada por meio de um recurso. Né? De um recurso. A sentença ela precisa ser certa, né? E ela não pode ser condicional, né? No sentido de ela mesmo criar condição para sua eficácia. Tá? Então, ela precisa ser certa para que ela possa ser efetivamente cumprida. Os efeitos, né? Faz com que se torne apta a produção das consequências jurídicas nela previstas e impede que o juiz altere, depois de proferida a decisão, exceto em situações de erro material ou em virtude de embargos declaratórios. Então, em princípio, uma vez proferida a sentença, o juiz não pode, daqui a 10 dias, um mês, falar, opa, né, mudei de ideia, vou proferir outra. Não, ele exaure a sua jurisdição e essa decisão somente pode ser alterada pelo juiz se houver erro material. É uma situação muito específica. Ele colocou lá 500 quando queria falar 5 mil. E está claro que ele queria falar 5 mil. Ou se houver o restabelecimento dessa prestação jurisdicional mediante embargos declaratórios, mas, obviamente, aí dentro, né, do que foi arguído nos embargos declaratórios e sem possibilidade de reformácio impégios, né, já que os embargos são considerados recursos.
As sentenças, elas precisam ser públicas, então é necessário que elas sejam publicizadas. Isso pode ser feito de forma pessoal, postal, diário oficial, pelo próprio PJE, naquelas situações em que as partes estão cadastradas, estão recebendo essas informações pelo PJE, ou por edital. Vamos lá. Pessoal, quando é que isso ocorre? Ocorre quando o juiz, ele profere a decisão ali na hora. Vou dar um exemplo. O que acontece quando o reclamante não comparece à audiência inaugural? O artigo 844 diz o quê? Que o processo vai ser extinto sem resolução de mérito, vai ser arquivado. Isso é uma sentença, gente. Não é uma decisão interlocutória. Se o reclamante não comparece, o processo é extinto, sem resolução de mérito. Agora, o reclamante que está ali, o reclamante não foi, o reclamado que está ali na audiência, ele está recebendo aquela sentença, está tendo publicidade aquela sentença, está tendo ciência aquela sentença, na audiência. Então, ali, pessoalmente. E o reclamado que não compareceu? Esse vai precisar ser intimado de outra forma. Né? Ou via diário oficial, que é o mais comum, ou se não tiver advogado, porque o diário oficial, né, faz sentido quando tem advogado já constituído nos autos. Agora, imagina, a parte que não tem advogado, como é que ela vai saber disso? Se está no diário oficial, ela não consulta o diário oficial. Então, quando a parte está no jus postulante, não tem advogado ainda constituído nos autos, aí a gente faz via postal, via de regra. Manda lá uma correspondência dizendo, o processo foi extinto, a decisão é essa. Ok? Então, pode ser feito em audiência, tá? O que diz a súmula 197 do TST? A ausência à audiência de julgamento em que foi intimado para participar não vai interferir na intimação. A intimação vai ser feita a partir dessa audiência. Vou explicar melhor, porque ela é bem confusa, essa súmula, e ela, como é que eu posso te dizer? Ela pode ser motivo de algumas incompreensões. Estamos aqui na página 105, 115, vamos aqui, para a parte de audiência. Só para vocês entenderem melhor. Petição inicial. Audiência. Aqui, audiência. Bem, vamos supor que estamos lá em audiência, né? Tanto faz uma, inicial. O juiz ouviu as partes, ouviu as testemunhas, encerrou a instrução, deu prazo para razões finais ali em audiência mesmo. As partes falam, não, razões finais remissivas. Aí, para completar aqui, o 10 aqui, que só vale no rito ordinário, né? Mas até no rito sumaríssimo a gente acaba fazendo, porque conciliação sempre é positivo o processo. O juiz vai ter possibilidade de acordo? Não. Aí o juiz faz o seguinte, olha, eu vou marcar o julgamento, que seria essa audiência de julgamento aqui, para o dia 12 de 6 de 2021, dia dos namorados. É sábado, então não dá. Para o dia 15 de 6 de 2021. Vou fazer uma audiência de julgamento. Bem, as partes já estão avisadas que no dia 15 do 6 a sentença vai estar disponível. A partir dali já é considerado que elas estão intimadas. E o prazo vai iniciar a sua contagem no dia útil subsequente, no dia 16 do 6. Mas vamos supor que as partes não compareceram a esta audiência. Não importa, é o que diz a súmula 197. Se as partes foram intimadas para uma audiência de julgamento, elas já sabem que ali vai estar disponível a sentença. Elas comparecendo ou não, o prazo se inicia no dia útil subsequente. Beleza? Vamos lá. Isso é na teoria. Na prática, pessoal, nenhum juiz faz audiência de julgamento. Imagina, o juiz veste a toga, faz o pregão para ler a sentença. Não faz muito sentido. Faz muito mais sentido ele colocar no processo já e ponto.
Então, como é que funciona hoje em dia? De duas formas. Quando o juiz faz a segunda tentativa de conciliação, ou ele marca um dia específico para a sentença ficar disponível, ou ele não vai marcar, que é o famoso julgamento sine die. Sine die, sem data. S-I-N-E-D-I-E, sem data. Eu normalmente faço os meus julgamentos sine die. Eu não marco uma data, porque eu não sei se eu vou demorar 2 dias, 3 dias, 10 dias, 15 dias. Quando o julgamento é sem data, as partes não sabem quando que a sentença vai ser publicizada. Aí eu vou ter que usar um daqueles outros métodos. Vou ter que publicar no diário eletrônico, vou ter que mandar comunicação postal, aí depende de cada situação, de cada juiz. Agora, se o juiz marca uma data, olha, no dia 15/6, a sentença vai estar disponível no processo. Ainda que ele não faça audiência, o prazo começa a correr no dia útil subsequente. Porque as partes já sabem que a sentença vai estar disponível. Beleza? Então é assim que funciona hoje em dia. Com o PJE, a maioria dos juízes está marcando sem data. Antigamente a gente tinha medo, quando o processo era físico, de perder o controle. Tipo, pelo menos aqui eu tenho uma data e o tempo inteiro eu vou ter que ficar vendo, né, se a sentença está pronta, né? Vou estar até uma data me martelando aqui, me cobrando, né? E aí não tem erro de perder. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo controlado eletronicamente. Então não tem jeito de eu me esquecer desse processo. Então eu, hoje em dia, marco sem data. Nós temos um prazo, né, de 30 dias aí no CPC para proferir as decisões, mas eu prefiro marcar sem data. Não vou colocar para 30 dias, porque pode ser que eu marque eu faça a sentença em 5 dias. Então é melhor eu resolver logo essa questão. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Então, só para ler a súmula 197, para ver se ela ficou clara para vocês. E aí eu vou contar um caso, uma inconfidência, a respeito de mim, né? Em confidência, normalmente, a gente tem que contar só as nossas. Aqui, ó, o prazo para recurso da parte que intimada não comparecer à audiência em prosseguimento para apelação de sentença conta-se de sua publicação. É a súmula 197. E o que quer dizer a súmula 197? Você vai trocar essa publicação pela própria audiência. Conta-se a partir da própria audiência. O prazo para recurso... Aí você pode colocar até ordinário. O prazo para recurso ordinário da parte que intimada não comparecer à audiência de julgamento, essa audiência em prosseguimento é a audiência de julgamento, conta-se da data da própria audiência de julgamento. Isso que quer dizer a súmula 197. O que aconteceu comigo? Eu, antes de formar em Direito, eu passei no concurso TST. E aí eu estava já há muito tempo lá, muito tempo não, né? Mas já estava bem familiarizado com o TST, e publicação para o TST é publicação em DJ, em Diário da Justiça. O acórdão ele é publicado em Diário da Justiça. Então, quando eu li a súmula, aí eu pedi exoneração do TST, era concursado, pedi exoneração. Não, acho que não é para mim, né? O TST tá legal, coisa e tal, mas né, é a certeza dos desavisados, né? Assim, eu fui corajoso mesmo. Hoje em dia, se fosse meu filho, eu ia falar, tá maluco? Você vai concursado, você vai sair do TST, é um emprego tão bom. Meu pai confiava tanto em mim, não falou nada, não, eu te apoio, pode fazer. Eu pedi exoneração para advogar. E aí peguei um caso, né, advogar primeiro, segundo, terceiro grau. Peguei um caso né, que eu tinha que recorrer de uma sentença. Quando eu li a súmula, conta-se de sua publicação, o que eu pensei? Ah, não, publicação no Diário da Justiça, porque o meu chip aqui era todo TST. E fiquei esperando. Bem, o que aconteceu? Perdi o prazo. Porque foi marcada a audiência de julgamento,
Eu não compareci, estava esperando a publicação no Diário da Justiça, e, de repente, eu perdi o prazo de 8 dias para recurso ordinário. Né, o meu chefe lá, o sócio do escritório, quase me matou, né? Mas ele, enfim, gostava de mim, né, sabia que tinha sido um erro bobo. E acabou, né? Ó, Cristiano, então faz acordo aí, cara. Tenta fazer acordo e a gente vai defender para o cliente que, né, o acordo era uma boa saída. Até porque a gente tinha perdido, né, o processo mesmo. Mas vejam o que não conhecer, né? A prática leva. Na teoria, eu conheci a súmula, né, assim, perfeitamente. Foi uma leitura equivocada da súmula. E aí nós temos a súmula 30, que é um outro problema. Olha só o que diz a súmula. Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. O que diz o artigo 851, parágrafo 2º da CLT? Diz que o juiz tem 48 horas para juntar a ata de audiência. Que é uma lógica hoje que não faz sentido nenhum. A ata de audiência de julgamento. O que o artigo 851, qual que é o contexto do artigo 851? O contexto era o seguinte, vamos voltar lá para aquelas etapas da audiência. Era mais ou menos assim. Olha, o reclamante apresentou uma reclamação oral, foi reduzida a termo, o reclamado recebeu a reclamação dele, chegou na audiência, fez uma contestação oral, era tudo assim, pensado como se fosse tudo muito simples, tudo oral. Não necessariamente precisava ser oral, mas a lógica da CLT, do processo de trabalho, é que tudo ia ser muito simples, tudo ia ser resolvido na hora. O juiz vai, faz a instrução, ouve as partes, as testemunhas, não tem possibilidade de acordo, enfim, o juiz julga lá na audiência, de forma oral também. Então ele vai ter que depois redigir isso. Então ele vai ter 48 horas para juntar a decisão no processo, já que ele fez de forma oral. Essa era a lógica do artigo 851, parágrafo 2º. Então a súmula 30 está dizendo o seguinte, olha, se o juiz não juntar em 48 horas a sentença que ele já proferiu, aí a parte vai ter que ser intimada, porque o prazo já está correndo. O prazo já está correndo, então não é justo que, o juiz juntou a ata em 7 dias. O prazo para recurso ordinário são 8. Ele vai ter 1 dia para recorrer? Não. Então, se juntou depois das 48 horas, que é o que determina a CLT, aí a parte vai ter que ser intimada numa outra oportunidade, para que não haja prejuízo do prazo. Mas vejam, já está havendo. Porque se ele tem 48 horas, já está comendo 2 dias do prazo dele? Da parte, que tem 8 dias para apresentar? Então ele já vai ter, não vai ter mais 8 dias, ele vai ter 6. Então, sinceramente, a súmula 30, ela, na minha ótica, merece as nossas críticas. E ela não é aplicada, porque hoje o juiz ele não julga e depois redige a sentença. Ele julga já apresentando a sentença escrita no processo. Mesmo aqueles colegas que gostam de julgar na audiência, né, tem uns colegas assim, eu realmente admiro muito a capacidade, eu não consigo, que eles encerram ali a instrução, tem possibilidade de acordo, não tem, ele já julga ali na hora. Tem um colega meu que faz isso, mas ele é muito inteligente, enfim, é um daqueles que a gente duvida se não foi abduzido aí, né, se não, por um extraterrestre, porque realmente precisa de uma capacidade muito intelectual muito grande de chegar, julgar e depois fazer outra audiência e julgar de novo, né? Realmente é um pouco complicado. Mas o fato é que mesmo esses colegas já julgam com a sentença pronta. Então essa história de juntar em 48 horas. Vejam, reforma trabalhista corrigiu esse dispositivo? Não. Deixa eu ver, até para não queimar minha língua, né? Esse dispositivo, salvo o melhor juízo,
ele ainda continua válido. Você vê que a reforma trabalhista ela não foi assim muito pensada para aperfeiçoar o processo do trabalho. Ela teve aí uma finalidade muito clara: facilitar a demanda dos empregadores, né, a litigação dos empregadores e dificultar dos reclamantes. Via de regra, essa é a minha percepção, e não me parece que é uma lógica adequada. Vamos lá. Parágrafo 2º. Sabe de quando é esse parágrafo? 1946. A ata será, olha como é que está a redação, a ata será pelo presidente ou juiz juntada ao processo, devidamente assinada no prazo improrrogável de 48 horas, contado da audiência de julgamento e assinada pelos juízes classistas presentes à mesma audiência. A gente já não tem juiz classista desde 99, emenda constitucional 24. E está aí esse dispositivo. A ata será juntada pelo presidente ou juiz. Não tem mais presidente de junta. É o juiz. Não temos mais junta de consultação e julgamento, que era um órgão colegiado com os juízes classistas. Pergunta se a reforma se debruçou sobre esses dispositivos para tornar o processo mais adequado. Não. Foi realmente direcionado para aquilo que eles achavam que era importante sob uma perspectiva econômica, digamos assim, favorecendo, obviamente, só um dos sujeitos dessa relação processual. Bem, a União Federal, né, Ministério Público, Defensoria Pública, devem ser intimados sempre de forma pessoal, mas aí por mandado, ainda que não estejam presentes, tem que ser um mandato lá que é uma prerrogativa da Fazenda Pública, do Ministério Público e da Defensoria Pública, né? Essa publicidade da sentença pode ser via postal, né, uma correspondência postal, pode ser mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Para aquelas partes que, né, já estão cadastradas para receber as intimações pelo sistema, então pode ser via PJE. E para o reclamado revel, aquele que está em local não sabido ou incerto, é por edital. É uma exigência. Não pode deixar de intimar o reclamado revel. E aí, finalmente, senhores, vamos falar um pouco da coisa julgada, né? Que é um instituto de processo civil, mas que aqui, obviamente, é extremamente importante, a exemplo do que ocorre em qualquer ramo processual, para se conferir, né, segurança à prestação judicional, né, a garantia de que aquela decisão ela corresponderá ao fim, né, dentro de um determinado prazo, como solução daquele conflito, né? Não dá para questões que foram decididas serem questionadas depois de decididas de forma definitiva ad eternum. Então, o escopo da jurisdição é solucionar o conflito de forma definitiva. É uma das finalidades desse poder-dever do Estado de decidir o conflito. Sem o efeito da coisa julgada, seria impossível o término da relação processual. Você imagina, né, o Estado decide, mas essa decisão pode ser questionada de forma indefinida. Isso vai gerar uma insegurança muito grande. Então, se há dois pesos que equilibram a balança do direito, né, e a jurisdição tem essa finalidade de não apenas conferir segurança jurídica, mas também de dar uma decisão justa às partes, a coisa julgada consagra justamente essa perspectiva da segurança, pois seria intolerável a possibilidade eterna de demanda sobre a mesma lide. Quem nos diz isso é o Carlos Henrique Bezerra Leite. O fundamento da coisa julgada reside não na preocupação de valorar a sentença diante dos fatos ou dos direitos, mas no imperativo de ordem prática, qual seja o de não mais permitir que retornem à discussão questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário. Em outros termos, o objeto da coisa julgada repousa na segurança das relações jurídicas e na pacificação dos conflitos, possibilitando assim a convivência social. Também, né, nos ensina Carlos Henrique Bezerra Leite, que é desembargador lá, ou aposentado, salvo melhor juízo,
do Tribunal Regional da 17ª Região, né? O livro dele eu recomendo, é um livro bastante adequado. Já o Mauro Schiavi diz: entende-se por coisa julgada o efeito ou a qualidade da sentença que se torna imutável dentro da mesma relação jurídica processual, em razão de já terem escoado os recursos, ou ainda que não esgotado todos os recursos, eles já não mais são possíveis em razão das partes que pretendiam a reforma da decisão não os terem interposto ou eles não terem sido recebidos. Tá? Já é uma questão um pouco mais técnica. Pois bem, nós temos, como se diz, a coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal traduz o fenômeno da imutabilidade da sentença em virtude da preclusão dos prazos para recursos. Então, tanto as sentenças terminativas, aquelas que resolvem só questões processuais, como as definitivas, aquelas que adentram no mérito, atingem o estado de coisa julgada formal, uma vez que esta surge tão somente como consequência da preclusão recursal. Ou seja, não há mais como você alterar aquela decisão naquele mesmo recurso. Naquele mesmo processo, melhor dizendo. Isso vale tanto para as decisões terminativas, como para as decisões definitivas. A res judicata formal gera a imutabilidade da sentença dentro do processo, considerando sob esse aspecto plenamente realizada a entrega da prestação judicional pelo Estado. Ou seja, com a coisa julgada formal, você não pode mais alterar aquela decisão naquele processo específico. Pode ser que você possa entrar com uma ação, uma outra ação, para discutir novamente aquela questão. Porque, na verdade, o que impede o ajuizamento de uma mesma ação é a coisa julgada material, é quando se adentra no mérito. Agora, vamos pensar na seguinte situação. O juiz extingue o processo sem resolução de mérito porque a justiça trabalha incompetente, de forma absoluta. Ele vai poder entrar com a mesma ação em outra justiça, né, na Justiça Federal, em outro ramo do judiciário? Vai. Porque não fez coisa julgada material, só fez coisa julgada formal. Agora, todas as vezes que faz coisa julgada, todas as vezes que o juiz, né, sentencia, e aquela sentença transita em julgado, haverá a coisa julgada formal, mas ao mesmo tempo poderá haver a coisa julgada material se houver análise, né, do mérito daquela questão. Então vamos pensar na seguinte situação. O juiz entendeu que o empregado tinha direito às horas extras. Não houve recurso. Fez coisa julgada material. Formal. Fez coisa julgada material? Também. Porque na sentença do juiz, né, há análise de mérito. O empregado vai poder entrar com outra ação discutindo essas mesmas horas extras sobre os mesmos argumentos? Não. Porque houve coisa julgada material. O que ele vai poder fazer é, no prazo de 2 anos, né, ajuizar uma ação rescisória para rescindir, né, aquela decisão de mérito. Então, a simples coisa julgada formal não impede a propositura de nova demanda, porquanto torna a decisão imodificável apenas naquele processo em que foi prolatada. Salvo nas hipóteses do artigo 4855 do CPC, que, na realidade, se eu fazer a migração para o CPC novo, 9665 do novo CPC, que é quando se é possível... Cadê? Cadê? 9666, CPC. Depois eu vou identificar o inciso específico. Isto é, quando o processo anterior tenha sido extinto sem julgamento de mérito, em virtude de sentença que pronunciar a coisa julgada, lispendência ou percepção. Depois eu vejo direitinho qual que é o inciso. Já a coisa julgada material, ela torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, né, de forma definitiva em qualquer outra demanda. Tá?
É a eficácia da decisão que projeta efeitos fora da relação jurídica processual, pois aprecia o mérito da causa, acolhendo ou rejeitando o pedido ou pedidos de forma definitiva, uma vez que não pode mais ser alterada mediante recurso dentro da mesma relação jurídica processual. Tá? Toda sentença adquirirá a qualidade de coisa julgada formal, pois chegará o momento em que ela não possa mais ser recorrível. Entretanto, somente adquirirá a qualidade de coisa julgada material as sentenças de mérito, pois serão imutáveis. Então, todas, em algum momento, quando esgotarem os recursos, vão atingir a coisa julgada formal. Agora, apenas aquelas que de mérito é que, né, chegam à coisa julgada material quando não houver mais recurso. Tá? Somente a coisa julgada material pode ser impugnada pela ação rescisória. Né? A coisa julgada formal, não. Se a sentença só formou coisa julgada formal, qual que é o que ele deve fazer? Entrar com uma nova ação, repetindo a ação anterior. Agora, se formada a coisa julgada material porque é uma sentença de mérito que não cabe mais recurso, aí ele somente pode impugnar essa decisão mediante ação rescisória. Tá? Senhores, a regra do artigo 506, ela estabelece que somente as partes são atingidas pela coisa julgada, pela autoridade da coisa julgada, e excepcionalmente terceiros, né? Como, por exemplo, o sucessor, o adquirente ou o cessionário, os sócios, no caso de consideração da personalidade jurídica, e assim por diante. Mas, em princípio, apenas nas ações individuais, né, as partes que são atingidas pela coisa julgada ali formada. Agora, nas ações coletivas, aí é erga omnes ou outra parte, como nós sabemos do artigo 103 do CPC, do CDC. Em relação aos limites objetivos, ao conteúdo da coisa julgada, obviamente, em ela sendo material, essa coisa julgada, ela se refere tanto aos pedidos que já foram julgados, como à causa de pedir que fundamenta esses pedidos. Então, a coisa julgada faz lei entre as partes, né, daquele processo, nos limites daquele conflito, né, em relação àqueles pedidos e à causa de pedir apresentada. Tá? Então, é basicamente isso que nós temos em relação aos limites objetivos da coisa julgada. Aqui só aprofundando um pouco, em relação à autonomia da coisa julgada. Né? E aí a gente lembra do artigo 935. A responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal. Né? Isso é a regra. Né? Um furto ocorrido no ambiente laboral pode gerar efeitos jurídicos distintos. Pode ser que lá no criminal se entenda, olha, não há provas de que o réu tenha furtado, então ele será absolvido. E aqui, no trabalhista, se entenda que não, há provas, né, que o réu tenha, que o reclamante tenha roubado, furtado, e, portanto, a justa causa será mantida. Tá? E, embora não haja uma hierarquia, o que se coloca é que, em tese, né, a prova criminal é mais detalhada em virtude da gravidade dos efeitos na esfera criminal e, portanto, né, naquelas situações em que houve condenação criminal ou absolvição porque ficou efetivamente provado o fato típico, aí isso tem efeitos. Uma coisa é ser absolvido por falta de prova, outra coisa é ser absolvido porque restou provado efetivamente na esfera criminal que o réu não cometeu aquele crime, ou que há um excludente de criminalidade, uma legítima defesa, um estado de necessidade. Então, a compreensão é que se houver absolvição por falta de provas, quanto à existência da autoria ou à existência do fato, não haverá vinculação ao juiz trabalhista, tá? Artigo 386 do CPC. Não está o juiz de trabalho, contudo, obrigado a suspender também o processo trabalhista. Você imagina se o juiz trabalhista ficar esperando concluir o processo criminal, né? Criminal, tá?
Agora, se houver absolvição, só para concluir aquele raciocínio, porque está provado que não foi o réu, ou porque há uma excludente de ilicitude, aí sim isso acaba impactando na esfera trabalhista, segundo o artigo 386. Então, para concluir a situação, em tese são coisas independentes, tá? Não há hierarquia entre a justiça do trabalho, a justiça criminal, enfim. Então, são coisas independentes. Agora, se na justiça criminal ficar provado que foi o reclamante que cometeu aquele crime, ou se ficar provado que ele não cometeu, ou ele merece ser absolvido por uma excludente de ilicitude, isso acaba impactando na decisão do juiz trabalhista, em virtude da coisa julgada material lá, até para que não haja contradição entre as decisões, né? Imagina, decisão trabalhista é num sentido, a decisão criminal é no outro. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Agora, se na esfera criminal o réu foi absolvido por falta de provas, lá não está dizendo que ele ficou provado que ele não cometeu o crime. Lá está dizendo o seguinte, olha, não há provas aqui que ele cometeu o crime. Esta decisão proferida na justiça criminal não faz coisa julgada na justiça trabalhista. Porque pode ser que na justiça trabalhista se prove que efetivamente ele fez, o juiz trabalhista se convença que ele digamos assim, ele cometeu um ilícito apto a gerar uma justa causa, por exemplo, uma indenização. Professor, eu estou meio confuso, assim, mas a Justiça do Trabalho pode apreciar a existência de um crime, um fato típico penal? Sim. A Justiça do Trabalho não tem competência para decidir se o réu deve ser absolvido ou deve ser condenado para fins de imputação de uma pena criminal, já que a competência é da Justiça Criminal. Agora, a Justiça do Trabalho, ela pode, incidentalmente, avaliar se houve um crime ou não, para fins de reconhecimento de uma justa causa, para fins de reconhecimento de uma indenização a ser paga pelo empregado em favor de um outro empregado ou em favor da própria empresa. Tá? Então, isso pode efetivamente acontecer. Senhores, com isso, eu acho que nós encerramos aí, senhores e senhoras, né? Nós encerramos essa matéria relacionada à sentença e coisa julgada, e eu estou à disposição para alguma dúvida. Alguém tem dúvida em relação a isso? Beleza, então, pessoal, eu vou interromper aqui a nossa gravação e até o nosso próximo encontro.